Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Tech Talk, um podcast sobre o agora e o futuro do RH. A gente é a Techware, né? Uma empresa de software de RH que impulsiona o seu negócio. Meu nome é Felipe, eu sou gerente de marketing aqui da Techware e a nossa intenção aqui hoje é falar um pouquinho sobre endoculturação. Eu estou aqui com a Aline Brito, que é a nossa líder de Pessoas, Comunicação e Cultura, mais conhecido como RH, né? Então, antes da gente iniciar, já vou pedir para você que está vendo a gente no YouTube, dar o seu like, comentar aqui como é que está a cultura na sua empresa, porque esse é o papo que a gente vai falar aqui hoje. E você que está escutando a gente aí nas plataformas digitais, não esquece de acompanhar também os nossos próximos episódios, porque o conteúdo aqui não para sobre tudo que é importante para o RH, beleza? Bom, Aline, obrigado aqui por estar aqui, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigada pelo convite, estou super feliz de participar aí um dos primeiros episódios desse podcast, que eu acho que tem muito conteúdo legal para entregar. Bom, gente, para a gente começar esse papo, acho que é importante a gente falar sobre o conceito de endoculturação, né? Uma palavra meio esquisita, né? Endoculturação, né? Que é endoculturação na verdade, né, Aline? Como é que surgiu isso? Como é que cultura virou endoculturação? Se você puder explicar um pouquinho para a gente do conceito, para a gente entrar depois nas minúcias, vai ser importante. Eu acho que antes da gente falar do conceito de endoculturação, é interessante a gente relembrar um pouquinho de endomarketing, um pouquinho de cultura paralela a esse conceito. Eu lembro que era um tema que todo mundo falava. Não lembra na hora? Assim. Endoculturação, endomarketing. Endomarketing nada mais é do que o conjunto de ações que a gente faz alinhada à estratégia da empresa, do negócio, em prol do engajamento das pessoas, do senso de pertencimento. Isso pode envolver várias frentes de cultura, de ações de satisfação, treinamento e desenvolvimento, plano de carreira, uma série de coisas. Já a cultura é a identidade da empresa, né? Então fica mais fácil, o jeito de ser, como se porta, o que pretende, o que quer que as pessoas assimilem. A endoculturação nada mais é do que o processo de aprendizagem das pessoas em relação à cultura. E se a gente for trazer fora do recorte organizacional, é o processo de aprendizagem desde que a gente nasce. Então a gente está no mundo, como a gente vive, o que a gente come, né? Aquela coisa de onde vivem, o que comem. Como fazem, é exatamente isso. A gente precisa entender como se portar naquele ambiente, como as coisas são conduzidas. E a endoculturação no recorte organizacional é justamente isso. O que a gente aprende sobre a cultura da empresa. E a endoculturação, ela está baseada basicamente em 3 conceitos, né? Começando pelo onboarding. Então, quando a pessoa inicia a sua jornada na empresa, ela já começa um processo de aprendizagem. Certo. Na verdade, até antes, né? Porque lá na atração, recrutamento e seleção, ela já começa a ter um gostinho do que é a empresa, do jeito de ser. Mas quando ela entra através do onboarding, ela consegue entender como as coisas são feitas por aqui, como ela foi recebida. Então, todo esse processo já é uma aprendizagem de como é a cultura daquele ambiente. A parte de dia a dia também é imprescindível, porque se ela é recebida de uma forma, mas o dia a dia não corresponde... Muda tudo do que aconteceu no onboarding. Acontece, né? É raro, mas acontece com frequência, não aqui. Mas a gente sempre busca, né, que a experiência seja tão boa quanto a da recepção, a das boas-vindas, da atração, recrutamento e seleção, justamente para que seja coerente, a aprendizagem continue alinhada ao que a gente está buscando. Então, continua reforçando o que é a cultura, o que você está vivendo aqui. E continua com a aprendizagem contínua. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos um workshop de inteligência artificial aqui na Techware. E quem conduziu foi justamente a área de Pessoas, Comunicação e Cultura na minha figura. Por quê? Por que não pediu para TI? Que faz mais sentido, a gente está falando de IA. Porque a gente entende que se faz parte da estratégia da organização um tema ser inserido, e esse tema pode gerar medo, esse tema faz parte de uma transformação, ele também precisa ser conduzido por uma área que pensa nas pessoas. Então, a área de comunicação fez um conteúdo, criou um conteúdo. Poxa, o que a gente quer passar com isso? Qual é o objetivo da inteligência artificial na Techware? A gente fez questão, por exemplo, de reforçar que a IA é uma aliada, então ela vai ajudar a gente, nós que somos os verdadeiros especialistas, a performar mais, a atingir o nosso novo valor da cultura, inclusive, que é a performance. Então, um baita ganho no momento providencial. Essa mensagem precisa ser passada. Isso faz parte do processo de aprendizagem, quando a gente faz um bom trabalho de endoculturação. Muito bom, Aline. Então, uma coisa que é importante também, que você estava mencionando, né, dessas trajetórias todas que acontecem na endoculturação,
é sobre os valores que a gente vê nas paredes das empresas, né? Então, a empresa às vezes tem lá os seus valores e tal, e às vezes no dia a dia alguns valores são exercidos, outros nem tanto. E como é que é a percepção das pessoas em relação a isso? Por que que isso acontece na prática? E qual que é o momento que a empresa está para praticar ou não esses valores? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que esse lance esse valor só existe na parede, já virou um estereótipo Sim. bem comum, assim, nas empresas, né? Porque as pessoas, no geral, elas entram com uma expectativa, imaginam que é uma coisa, muitas vezes leem os elementos da cultura e não sentem eles serem realmente praticados, né, no dia a dia. E isso pode ser, sim, uma falha, né, ali na condução, do aculturamento, de colocar as coisas em prática. Isso pode ser um momento da empresa também, que não está conseguindo dar vazão ou uma condição oportuna para que aqueles valores e os elementos sejam realmente praticados, pode ser também, mas também pode ser porque existem muitos elementos, valores e movimentos na cultura organizacional que são aspiracionais. Então é importante, obviamente, que a cultura ela nasça da essência ali dos diretores, da alta direção da empresa, mas que com o tempo ela também se mescle com a essência das pessoas, com o que elas têm para trazer, o que elas têm para contribuir, com o jeito de ser, porque elas entram porque elas se identificam ali, né, com a empresa, mas elas também têm suas diferenças e o fato delas poderem contribuir com essas diferenças faz com que elas se sintam mais pertencentes, contribuam mais, enxerguem mais que aquela cultura existe no dia a dia. Mas tem as coisas aspiracionais, sim. Então, vai ter elemento da cultura, vai ter valor, que você vai ver e falar, poxa, isso aí está bem pouco aqui, hein? Por que está aí na parede? Por que a gente está falando sobre isso enquanto marca empregadora, para fora, inclusive, da empresa? Bom, porque, de repente, a estratégia mudou, porque a gente precisa colocar isso na cultura, a gente precisa que isso seja um valor efetivo. E é aspiracional, e está tudo bem, desde que a gente crie ações que ajudem a gente a fomentar isso no dia a dia e que mostrem para as pessoas que realmente não é só algo que a gente escreveu, mas que a gente está disposto e ativo para mudar aquilo, para fazer isso acontecer. Eu acho que muita gente está vendo a gente agora aqui, deve pensar exatamente isso que você está falando. Não, na minha empresa tem as culturas aqui, mas quase nada é exercido. E as pessoas de RH, principalmente, né, as pessoas que estão meio que abraçando e sendo as donas da cultura da empresa no dia a dia, são as pessoas que carregam esse piano, né? Mas eu entendo também, assim, que não podem ser só as pessoas de RH que têm que carregar essa bandeira da cultura na empresa e tentar disseminar ela com, sei lá, 1 milhão de ações, 1 milhão de treinamentos, etc. Eu acho que tem um papel importante de outras pessoas dentro da empresa, lideranças, diretoria, etc., que consegue trazer isso pro dia a dia do funcionário, porque o RH não está nas áreas, o RH não está 100% integrado com tudo que está acontecendo no dia a dia de uma área de marketing, de finanças, de controladoria, etc. Como é que você vê essas outras pessoas, esses outros agentes aí trabalhando na cultura da empresa? Agora você pegou num ponto importante, assim, que acaba sendo um gap e uma dor, né, do jeito que a galera fala aí, muito uma dor presente nos RHs, porque o RH ele acaba ficando muito responsabilizado pela prática da cultura, na sua essência, nas equipes, pelo engajamento das pessoas através da cultura, mas a gente sabe que tanto a área de comunicação interna, RH, acaba sendo um parceiro para a liderança nesse engajamento. Sim. Então, a gente precisa atuar como, olha, a gente está aqui, esse é o material, a gente vai instrumentalizar, instruir, mas o dia a dia, a prática, como esses valores vão influenciar no atingimento das metas, como eles são praticados no dia a dia na hora de acolher um colaborador, na hora de promover uma ação, na hora de promover um reconhecimento, fica a cargo da liderança. Então, obviamente, a alta direção precisa estar alinhada, endossando tudo isso, em primeiro lugar. Sim. E, em segundo, o gestor precisa puxar todos esses elementos da cultura para que a gente consiga realmente exercer no dia a dia e contar com o RH como parceiro para a gente conseguir promover essa transformação. Inclusive, liderança é um dos pilares de employer branding. Cultura é um, da marca empregadora. Sim. E liderança é outra, porque sem ter uma cultura bem estabelecida, para que a gente saiba o jeito que a gente faz as coisas e a gente consiga falar para o mercado sobre isso, e sem ter uma liderança que endosse todas essas ações e nos apoie do início ao fim da jornada do colaborador, é impossível você ter uma marca empregadora forte. Você pode até falar para o mercado, mas no dia a dia não vai estar sendo vivido. Aí começam as inconsistências, essa cultura está só na parede, e daí por diante. Exato. E eu acho que tem exemplos reais que a gente consegue até falar um pouquinho, né? A gente, aqui, por exemplo, na Teco, a gente faz trabalhos com a liderança. Sim. Né? Você já mencionou aí o workshop, por exemplo, que teve em relação à inteligência artificial, como é que a gente está adotando
a inteligência artificial aqui dentro, como que isso foi importante para as lideranças disseminarem isso dentro das próprias áreas, etc. Sim. Mas o trabalho com a liderança envolvendo o RH, endoculturação e como que a liderança se junta nesse trabalho para disseminar isso é muito importante. Foram feitas outras ações aqui já envolvendo liderança, né? Liderança comunicadora, etc. Acho que o engajamento da liderança é importante. Você pode dar alguns exemplos de como que isso realmente é fundamental para o exercício da cultura dentro de uma empresa, né? Sim, é fundamental, porque a gente acaba trocando com outros colegas da área, né, e até participando de eventos e ali fazendo um bench, entendendo que muitas empresas não dão essa oportunidade da liderança participar ativamente, por exemplo, da construção de um trabalho de cultura ou da evolução da cultura. E aqui a gente faz questão, é primordial, o primeiro passo, envolver a liderança nessas mudanças estratégicas que vão impactar o dia a dia das equipes. Primeiro, que o líder também é uma pessoa, né, que tem suas vivências, suas expectativas, sua relação com o trabalho. Então, ele precisa estar a par de tudo. E segundo, que ele vai estar responsável por engajar uma série de outras pessoas, Total. Conscientizar, fazer o negócio acontecer no dia a dia. Então, em todos os projetos de comunicação interna, quando a gente foi criar a área, a gente envolveu todo mundo no diagnóstico, começando pela liderança, depois indo para as outras camadas da empresa. O trabalho de cultura também. No segundo trabalho de cultura que a gente fez de evolução, que foi mais recente, a gente envolveu não só a liderança, mas todas as outras pessoas Sim. também para ficarem à parte. Nós temos uma iniciativa em comunicação interna, que é justamente liderança comunicadora, onde a gente tem o hábito de comunicar sempre a liderança antes, tanto nas pautas do dia a dia, eventos, para que eles endossem, engajem as pessoas, quanto em coisas mais estratégicas. E quando as pautas são mais estratégicas, por exemplo, delicadas, importantes, precisam de um endosso maior ou de uma credibilidade maior, é aí que a gente faz uma pauta de comunicação. Então, o responsável por aquele tema puxa o assunto, chama todos os líderes, reúne todo mundo e fala, olha, a gente tem tal tema para passar. Em 2 dias, todos os líderes passam para as equipes e só depois que o líder já passou a mensagem, da forma que sabe que a sua equipe vai receber da melhor forma, é que a comunicação interna reforça esse comunicado. Então, são várias ações que acabam, em conjunto, ajudando para que a liderança consiga ser mais efetiva, mais ativa também nessa parte de cultura organizacional. É óbvio, sempre tem muitos desafios. Sempre. Cada equipe, A agenda ninguém dos fala, líderes né? é uma loucura também, É juntar isso que eu ia todo falar. mundo. Ninguém fala dessa parte, né? Quando vai falar de case de sucesso, sempre tem os insucessos no meio, normal. Os líderes têm agenda cheia. A gente sabe que, na grande parte das empresas, a maioria dos líderes ainda está muito focado no operacional. Então, tem que dividir a sua atenção com o estratégico e com o operacional. Então, muitas vezes a gente precisa agir sim como a área que puxa, a área que mostra a importância, o valor desses projetos. Sim, é um trabalho diário, constante, mas a gente sabe que são várias ações, são multicaminhos que ajudam a gente a ter uma relação mais próxima com a liderança para que a gente tenha mais efetividade no trabalho de cultura organizacional. Perfeito. Não, acho que o que você está falando faz total sentido. Acho que a gente tem que... Eu aqui, né, como líder também, aqui dentro da Tecware, me sinto sempre engajado dentro do que é cultura e eu acho que isso é importante porque cabe a nós, líderes, também pegarmos o que o RH quer disseminar e passar isso para dentro das equipes que a gente tem aqui. E isso vale para o mercado, né? Eu tenho exemplos, assim, eu lembro de exemplos de empresas que eu já participei que você tinha lá baitas ações culturais falando da cultura da empresa e no dia a dia você simplesmente não via isso sendo exercício pela própria liderança. Então a própria liderança não exercia muito bem a cultura que o RH queria disseminar. E aí você olhava para aquilo e falava assim, pô, mas não faz sentido nenhum eu também estar exercendo uma cultura se a minha liderança, que é o meu direto, não está exercendo. Então eu acho que o trabalho que você mencionou, que é muito bem feito aqui, sobre como que a cultura passa do RH para as lideranças, ele é fundamental e faz com que esse engajamento aconteça. Mas falando um pouquinho do calcanhar de Aquiles da endoculturação, é um pouquinho sobre como que a endoculturação pode ser confundida com padronizar o pensamento das pessoas. Isso é um pouco polêmico, é um pouco fora da curva, né? É um tema um pouquinho diferente, mas é algo interessante, assim, porque muita gente pensa que às vezes a cultura da empresa é de um jeito e ela vai podar a diversidade de pensamento ou vai podar a diversidade de raciocínio de como que as pessoas agem, né? Eu acho que é importante também, de certa maneira, colocar de um ponto de vista mais amplo, como que você vê vamos dizer assim, é quase que um pé atrás que algumas pessoas têm. Não, a cultura da empresa é assim, então ela é super rígida, a gente escuta muito isso, né? Então eu queria entender a sua opinião sobre essa distinção e sobre como algumas pessoas realmente, e o RH que está vendo a gente aqui deve passar por isso direto, falar, não, a cultura aqui é muito rígida. Será que a cultura é rígida
Ou será que há uma falta de interpretação sobre como que isso pode ser disseminado dentro da empresa? Eu acho que o maior problema nesse sentido é a falta de alinhamento, assim, porque a gente vê no LinkedIn e aí nas redes profissionais, muito, na própria Gup, né, muitas empresas fazendo uma propaganda de si próprios como aqui a gente tem diversidade, aqui a gente acolhe as diferenças, o que é muito legal, né? Ter a gente isso, escuta muito... muito como real. E aí volta para aquilo que a gente falou no começo, né? Aí entra, pô, mas não era bem assim, por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? Mas até como aspiracional é legal, porque pelo menos a empresa está perseguindo aquilo, né? Então acho que é um movimento super importante porque ainda é novo, né? Se a gente falar que, sei lá, é feito de 20 anos para cá, ainda é novo no mundo corporativo, né? Então, muitas empresas ainda fazem de uma forma mais superficial, outras já conseguem se aprofundar um pouco mais nesses conceitos e colocar essa vivência na prática. Mas eu acho que o mais importante é que realmente a pessoa tenha essa experiência no dia a dia, independente de como ela foi atraída ou de como a empresa se propagandeou nesse sentido. Quando ela chegar, ela entender que é uma empresa que respeita diferentes gerações. Como, por exemplo, é difícil não falar daqui, né? Uma vez que a minha vivência já de 12 anos... inclusive, ia ser a minha próxima provocação, porque também tem isso, né? Às vezes você quer fazer uma cultura mais uniforme, mas você tem gente que está na empresa há 30 anos, gente que entrou há 7 meses, gente que está há 2 anos. E equalizar isso, aqui eu acho que é um ótimo exemplo para você dar, porque aqui a gente tem todos esses cenários e a gente aqui, né, marketing, comunicação interna e RH, consegue meio que equilibrar esses pratos, né? Eu queria entender com você como é que vocês fazem, né? Porque realmente é uma coisa bem, bem complexa. Quando é cultural, e alguns aspectos da nossa evolução enquanto diversidade são muito assim, culturais. A gente passou muitos anos aqui na Tecwar, eu não tenho essa conta agora de cabeça, mas com o número de homens e mulheres igual. Então, quando começou a se falar com mais força sobre equidade de gênero, a gente já tinha o mesmo número de mulheres e homens na liderança. Obviamente, né, acaba que empresas de tecnologia ainda tem... Está na vanguarda, né? Vamos dizer assim. E acaba que às vezes ainda tem mais mulheres operando em áreas de serviços do que em área de tecnologia propriamente. Sim. Mas a gente já abordou esse tema também. Nós já trouxemos, por exemplo, a Iana Chan, da Programaria, que instrumentaliza mulheres para trabalharem na programação com tecnologia para palestrar aqui sobre transformação, dentre vários outros temas, mulheres na tecnologia, equidade de gênero, para a gente reforçar esse conceito internamente, mesmo tendo esse número favorável. Então, eu acho que é muito sobre como você se porta no dia a dia. E aí, por isso que eu digo que é cultural, porque nesse sentido a gente não fez nenhuma ação proativamente. Nós só estávamos existindo e esse número foi se consolidando e essas coisas foram acontecendo. Assim como o lance da multigeracional, né? Sim. Nós temos aqui pessoas de 23 anos e pessoas de 75 anos que convivem diariamente, onde a gente, obviamente, é natural que a gente aprende muito com as pessoas de 70 mais, assim como elas também estão aprendendo muito com as de 30 menos, né? Então a gente vê essa troca na sala de convivência, a gente vê essa troca online, com a própria inteligência artificial. Então, eu acho que os valores que sustentam a nossa cultura, carinho, ética e todas as outras coisas que eu poderia ficar falando aqui bastante tempo, é justamente o que proporciona que naturalmente a gente tenha esses conceitos de diversidade, de respeito, muito presentes aqui na Tecwar. Mas eu acho que sim, quanto mais presente a gente puder ter a diversidade, esse conceito na ponta da língua, promover e colocar, mesmo que seja aspiracional, mais efetivo, mais importante vai ser para o bem-estar das pessoas no geral. Sim. E aí, pegando um pouquinho do que você está falando e trazendo para uma realidade de mercado hoje, talvez tenha gente que está assistindo a gente que fala, não, eu tenho aqui, Aline, a cultura está na parede e tal, mas eu não sei muito bem como que eu começo a difundir essa cultura internamente, qual que é o caminho mais correto, por onde que eu faço. Você falou um pouquinho da trilha, eu acho que é legal talvez voltar sobre isso, porque muita gente tem um RH estruturado, etc., mas percebe que a coisa realmente fica na cartilha e não sai do papel. Então, se você puder ajudar as pessoas que estão vendo também, né, com o que você tem de experiência trabalhando com isso há um bom tempo, sobre como que essa cultura pode ser realmente disseminada no dia a dia das empresas, no dia a dia do RH que está lá confuso, sem saber muito bem por onde começar. Falando rapidamente um pouquinho ainda sobre o lance das gerações e do tempo de casa Claro. aqui da galera, antes de responder a sua pergunta, que eu acho que acaba que uma coisa puxa a outra também. Até que vai fazer 35 anos, né, esse ano já. Novinha. Mas para uma empresa brasileira de tecnologia, Sim. com 2 sócios diretores, é um grande marco, né?
Eu também fiz 35, eu sei sempre, da ponta da língua, porque já eu tenho tá a mesma idade. Então eu passo casadinha. em julho, ela faz em novembro, aí a gente vai se acompanhando. E desses 35, eu tenho 12. Então eu já presenciei depoimentos, a produtora vinha para a gente coletar depoimentos da galera que tinha 1 ano de tempo de casa, que tinha 20 e que tinha 25, que estava completando praticamente junto com a empresa. E é de chorar, real, de emocionar, É porque emocionante, o pessoal da produtora parava para chorar. Porque não estava acostumado a ver esse tipo de depoimento nas empresas no geral. Não estou falando que não é, que nenhuma empresa tem. Hoje em dia é difícil até as empresas manterem funcionários por 15, 20 anos, Exatamente. né? Aqui tem uma quantidade gigantesca. Se eu com 35 já tenho 12 anos de tempo de casa, Exato. já é uma pequena amostra e ainda sou bebê, porque tem gente que tem 25, tem gente que tem 30. E aí a galera se emociona e fala, não, aqui na Tecware eu construí a minha vida, então a Tecware acompanhou meu casamento, a Tecware acompanhou o nascimento dos meus 2 filhos, a Tecware acompanhou o meu filho se formando, então tudo que eu construí foi através da minha trajetória aqui na Tecware. E a gente não fala só de uma fonte de renda para que você consiga realizar seus sonhos, mas é de uma empresa que realmente consiga acolher, para que consiga abrir exceções quando necessário, para que consiga proporcionar experiências positivas dentro das vivências que a pessoa já vai ter na vida dela, sabe? Sim. Então eu acho que é tudo isso que faz com que uma cultura seja realmente forte, né? É o dia a dia, é a história. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que as pessoas permanecem tanto tempo aqui. É porque elas estão inclusas na estratégia, a gente tem eventos periódicos para a gente falar do que está rolando. Quando tem um projeto importante como inteligência artificial ou a própria cultura organizacional, as pessoas são envolvidas em várias camadas. Todas essas coisas acontecem. Mas também é pelo dia a dia, é porque as pessoas sentem confiança, é porque as pessoas não performam por medo. Então, assim, a gente também tem esse problema, né? De, muitas, poxa, eu tô aqui performando, mas é porque eu sei que se eu não bater a meta em 3 meses... Um abraço, sim. Exatamente. E aqui, pode perguntar para qualquer pessoa, esse ambiente não existe. Muito pelo contrário, a gente está promovendo performance como valor justamente para que a gente tenha um equilíbrio entre o valor carinho, que é muito presente, e performance, para que a gente consiga alavancar e crescer cada vez mais o negócio. Então, eu acho que a dica que eu daria para que as empresas consigam realmente ter uma cultura forte, conseguir estabelecer algo que seja de dentro para fora, é pensar que precisa iniciar dentro. Então, assim, quando a gente começou a fazer o trabalho de employer branding, a gente não falou assim, bom, então vamos criar aqui com a IA do nada, o que está legal, o que as melhores... O que as empresas de tecnologia estão fazendo em employer branding? Quais serão os pilares do meu? Não, a gente já tinha feito um trabalho de cultura onde todo mundo participou da construção e a gente já tinha identificado lá o que era muito presente de positivo e o que não estava tão legal, quais são os gaps, os desafios. Ou seja, trouxe a galera para participar do que era a cultura. Então a cultura veio de dentro para fora e não de cima para baixo, vamos dizer assim. Exatamente. Porque se for, de repente, uma vontade só da alta direção, não necessariamente vai corresponder à realidade total ali do dia a dia, do que está acontecendo. Então, quando a gente revisitou esse material, a gente falou, poxa, está tudo aqui. Então, a gente não precisa fazer um novo diagnóstico. A gente fez recente um trabalho de cultura onde já identificou tudo isso. A partir disso, a gente tem uma meta onde a gente está revisitando os passos da jornada do colaborador para implantar essas melhorias. Então, na atração, foi identificado lá no trabalho de cultura que tinha um gap X. Poxa, feedback vamos implantar uma ação de semana do feedback, entre várias outras coisas que a gente está aperfeiçoando na jornada do colaborador, para que quando a gente fale para o mercado sobre essa estratégia de marca empregadora, faça sentido para quem está aqui dentro. E não aquela coisa de, nossa, estão falando um monte de coisa sobre marca empregadora para atrair novos talentos, mas não está conectando muito com a realidade. Então, eu acho que é isso. As pessoas elas precisam participar mais do processo de construção para que elas se identifiquem cada vez mais com a cultura, que é o tal do senso de pertencimento, né, que se popularizou muito nos últimos anos, e que a gente consiga construir realmente uma cultura forte, onde as pessoas se conectam, as pessoas contribuem e se sentem cada vez mais parte. Perfeito. Ou seja, o RH tem que trazer as pessoas para perto, né? Exatamente. Tem que começar a olhar a jornada do colaborador e trazer as pessoas para perto para conseguir chegar num ponto específico, né? E assim, Fê, também aquela questão de que não vamos romantizar. Nem sempre é fácil. Por quê? Porque tem a questão
do direcionamento, da estratégia. O que a gente pode ou não fazer nesse momento? Talvez a estratégia no momento seja não olhar tanto para a jornada, ou vamos focar menos nisso e mais naquilo. Então, o RH ele está muito próximo da alta direção e ele passa por essas linhas tênues, né, durante a carreira. Mas a gente precisa saber equilibrar e encontrar um ganha-ganha para que a gente sempre consiga perseguir esses ideais, né? De ter uma cultura que seja percebida, que seja vivida e buscar os aspiracionais, que a gente sempre vai ter, porque nenhuma empresa é perfeita. Muito legal, Aline, o que você falou, acho que faz todo sentido esse ponto todo aí, mas uma coisa que muita gente tem dúvida, né, principalmente as pessoas de RH que estão assistindo a gente com certeza tem, e como é que eu vou fazer a medição das minhas ações? Né? Como é que eu sei que a cultura está realmente sendo disseminada ou não? Queria que você contasse um pouquinho de como que é feito, né? E como que você vê, assim, que é possível ser feito esse tipo de medição, porque é realmente muito subjetivo, é realmente muito complexo, porque a gente está falando do sentimento que a pessoa tem sobre como que a cultura realmente está sendo exercida. Então, é um pouco complexo, acho que para qualquer pessoa que trabalha na área, mas existem caminhos, né? Eu acho que tem locais que vocês conseguem medir um pouquinho como é que está a cultura da empresa, como é que é a percepção da cultura para os colaboradores. Sim, eu acho que não tem um único canal que eu consiga fazer. Talvez eu possa ter um sistema onde eu reúno todas essas informações, isso sim. Uhum. Agora, a forma de entender como isso está impactando a vida das pessoas, da liderança e o dia a dia, é múltipla. Eu posso fazer pesquisas pós-evento para entender como os eventos de endomarketing estão impactando a vida das pessoas e a percepção em relação à cultura. Eu posso fazer pesquisas anuais de comunicação interna de cultura organizacional, a própria pesquisa de clima para essa medição. A pesquisa anual é uma prática que a gente tem também. Eu posso visitar a jornada do colaborador para entender em que pontos eu posso enviar formulários ou fazer um face a face para entender como é que está sendo a experiência. Então, no próprio onboarding, a gente tem uma pesquisa com 1 mês e meio e depois a gente tem uma pesquisa com 3 meses, que é direcionada tanto para o colaborador quanto para o gestor para entender tudo que a gente falou lá na atração, no recrutamento, seleção e onboarding, está compatível com o que ele está vivendo no dia a dia. Então, não é algo único, né? São várias frentes que a gente pode utilizar. E eu acho que que nem todo mundo fala, mas que é muito importante, é justamente a questão do dia a dia. Então, o dia a dia é uma métrica importantíssima de clima. Como as pessoas estão entrando na empresa, como elas estão entrando naquela videochamada, seja no Meet, seja no Teams, como é que elas estão reagindo em relação ao engajamento nas plataformas. Se você tem uma plataforma rede social corporativa, qual é o número de reações, de curtidas, de comentários, de engajamento nas ferramentas? Pode ser um termômetro de que as pessoas só, de repente, estão muito corridas mesmo, né? Que o dia a dia está pegando, sim, ou que elas não estão... Aqui mesmo a gente percebe que, às vezes, quando uma ação ou uma atividade não é tão bem aceita, muitas vezes a gente tem poucos comentários ou nenhuma reação, que é uma forma também das pessoas mostrarem um pouquinho de como elas se sentiram em relação a determinada ação. Então, acho que são múltiplas as formas, mas é importante que a gente sempre esteja medindo como é que a cultura está refletindo no dia a dia para que a gente consiga justamente aperfeiçoar. E, principalmente, como a gente já tem falado, envolver as pessoas nas ações, nas tomadas de decisões, nos trabalhos de evolução de cultura, porque é aí que a gente também vai conseguir medir como é que isso está e para que direção a gente pode ir. Perfeito. Acho que medir é fundamental. Acho que aí vocês receberam um guia aí com um monte de exemplos de como é que vocês podem começar a fazer isso na empresa de vocês. E, bom, infelizmente a gente está chegando no final do nosso papo aqui, mas eu acho que é importante a gente terminar deixando um pouquinho de mensagem para o futuro, né? Porque, bom, a gente sabe, as novas tecnologias estão chegando, a IA está chegando com tudo e ela está mudando um pouquinho como as pessoas se comportam. A gente sabe que o modelo de trabalho também mudou, voltou, sobe, desce, muda todo o tempo. E como é que esses desafios para o futuro ficam na parte da endoculturação? Como você vê, Aline, assim, para o futuro, a cultura dentro das empresas, né? Como é que você vê esses caminhos daqui para frente para que as pessoas continuem se sentindo parte daquela cultura, daquela empresa, né? Seja no onboarding que ela participe, seja nos eventos que talvez ainda vão acontecer, né, os presenciais. Como que você enxerga isso para os próximos anos? São muitas possibilidades, muitas, infinitas, né? A IA está só despontando, a ponta do iceberg, e a gente já está, meu Deus, isso é IA? Isso é verdade? Já não sabe o que é mais nada. A gente já não sabe mais de nada. Mas como a gente está falando do conceito de aprendizagem, né, com endoculturação, o que eu imagino é que a gente vai ter muitos ganhos. Mas como tudo na vida, também tem alguns pontos para prestar atenção. Então, as empresas, elas
muitas empresas elas estão com uma visão um pouco deturpada em relação à utilização de AI, vamos colocar em AI tudo e vamos ganhar muita performance. E isso pode gerar medo, frustração, sobrecarga nas pessoas. Então, agora que eu tenho que IA, eu tenho que performar muito mais para que eu mostre o meu valor, porque senão a IA vai me substituir. Aqui a gente já fez um trabalho justamente com esse workshop de mostrar que a estratégia da empresa é usar a IA como aliado. Os especialistas estão aqui, estão no comando. Eles que sabem qual vai ser a decisão, eles que têm o contexto, eles que têm o repertório. Então, eu acho que o RH vai acabar funcionando como um condutor, um facilitador da utilização de todas essas tecnologias para que a aprendizagem continue sendo efetiva e não um motivo de ansiedade para as pessoas. Acho que faz sentido o que você está falando e mais do que isso, né? Acho que quando a gente fala um pouquinho do futuro, assim, acho que quando a gente fala de como que as pessoas se conectam, acho que também potencializa a conexão entre as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que aqui, inclusive, a gente na Techware fala muito sobre a conexão entre as pessoas, foi tema de volta ao escritório, etc. E eu acho que casa um pouquinho também com o que você está falando, né? No final do dia, as conexões humanas são as conexões humanas, independente da ferramenta que você está usando ou não. E cultura se faz por gente, né? Exatamente. E observar, né? Qual é a cultura da sua empresa? Porque para a Techware, receber bem é um traço fortíssimo da cultura. Então, a gente começou com um displayzinho de acrílico na sede antiga. E aí a gente imprimia um boas-vindas, fulano, e ficava lá na entrada e a pessoa tirava foto, mostrava para a família. Naquela época era o supra-sumo. E aí depois a gente foi para o iPad, depois a gente foi para o sistema da TV corporativa e até hoje a gente recebe as pessoas... Depois quando a gente fez a mudança da sede de identidade visual, a gente colocou um boas-vindas enorme na parede, como se já não bastasse o tablet. E não é só sobre isso, né? As pessoas, elas acompanham o visitante, elas recebem com o café, elas querem mostrar que realmente a pessoa é bem recebida, porque é importante pra gente. Um dos nossos valores é carinho. Então, não adianta, às vezes, você querer mostrar algo que não é cultural, tá? A menos que seja um aspiracional que você vai querer desenvolver. Seja fiel ao que realmente você está pregando, a qual é a cultura, o que está emanando lá da alta direção, que conecta com as pessoas, para que aí você consiga desenvolver um trabalho a partir disso. Perfeito, Aline. Nossa, muito obrigado. Acho que o papo foi excelente. Agradeço muito a você. Agradeço a você aí também que está aí assistindo a gente ou escutando a gente também nas plataformas digitais. Não esquece, por favor, de seguir a gente aí no YouTube, dar o seu like. Se você estiver escutando aí no Spotify ou qualquer outra plataforma digital, também acompanhar a gente nos próximos episódios. A gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês. Aline, agradeço de novo. Obrigado. Obrigada. Um abraço pessoal aí, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu, obrigado.